Então vamos lá. Regra do polígono, mais inércia, mais equilíbrio do ponto material. Vou dar um mix, vou misturar tudo aqui numa breve revisão. Como que nós vamos fazer um tipo específico de exercício, que é o exercício que envolve essa tal regra do polígono. Mas o que é a regra do polígono? Vamos por partes. A regra do polígono é assim. Quando eu tenho vários vetores, vários, mas pode ser dois, eu vou ligar esses vetores consecutivamente. O que é consecutivamente? É a origem com a extremidade. Origem é aqui, o começo dele, né? Origem, não preciso nem explicar, né? E a extremidade é aqui a pontinha. Seu professor pode ter usado aí o termo cabecinha de um na bundinha do outro. Então eu vou fazer origem com a extremidade. Então eu desenho esse, depois esse, depois esse. Se esses três vetores aqui são os vetores que eu tenho, então vamos supor que F1, chapeuzinho, F2, chapeuzinho, F3, chapeuzinho. Se esses vetores são os vetores que eu tenho, então o resultante é o vetor que fecha a figura. Nossa, professor de português é de física. Esse daqui vai ser o famoso resultante. Legal, legal? Então, o vetor que fecha a figura é o resultante. Então, quando eu tenho dois vetores aqui assim, ó, ortogonais, um para cá e um para cá, o resultante vai ser quem? Vai ser esse aqui que fecha a figura. Legal, legal? E ele que fecha a figura, ó, ele parte de onde você começou e ele termina onde você terminou. É como se eu falasse assim, ó, eu vim para cá, depois para cá, depois para cá. Beleza, então é a mesma coisa que você ter feito esse caminho aqui. Isso vai ser o vetor resultante e essa é a regra do polígono. Legal? Então esse é o vetor resultante, o que fecha a figura, e essa é a regra do polígono. Na maioria das vezes, você vai calcular esse vetor resultante fazendo um Pitágoras. Mas como assim? Explica melhor essa parada. Bom, vou fazer um desenho qualquer. Vetor para cá, vetor para cá, vetor para cá. O resultante, ele vai ser esse daqui que liga esse ponto com esse ponto. Toda vez que você enxergar uma diagonal, ponha isso na sua cabeça. Toda vez que você enxergar uma diagonal, está escondido um triângulo retângulo. Vou repetir, toda vez que você enxergar uma diagonal, está escondido um triângulo retângulo. Tudo que você precisa fazer é desesconder. Como? A diagonal é a hipotenusa. Então, toda vez que eu vejo uma diagonal, ela é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, toda vez que eu enxergo uma diagonal, ela é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Aí eu venho aqui e pronto. Vamos supor que ele deu esses valores, você vai conseguir descobrir esse valor, e aí você acha o R fazendo o quê? Boa, deu para ouvir daqui você responder, né? O Pitágoras. Suave? Então, sem delongas, não era sobre isso que eu queria me atentar, eu só fiz uma breve revisão sobre a regra do polígono. Agora vamos entender o que seria para a gente a inércia. A inércia, você já entendeu lá que é todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Todo corpo... O que eu falei? Até esqueci. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Então, a inércia, ela fala para a gente sobre dois tipos de equilíbrio. Então, todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Esse, para a gente, é o equilíbrio parado, que é chamado de equilíbrio estático. Todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Esse, para a gente, é o equilíbrio dinâmico. É o equilíbrio quando ele está andando. Esse daqui é o famoso andando com velocidade constante. Manjou a paradinha? Então, a inércia, para a gente, é quando a força resultante é nula. Então, inércia é quando a força resultante é nula. Se ele estiver parado, a força resultante é nula e ele continua parado. Se ele estiver em movimento, a força resultante é nula e aí ele vai andar com a velocidade constante. Legal? Então, se ele estiver em movimento, ele vai andar com velocidade constante, força resultante nula. Aí, como que nós vamos fazer para juntar a regra do polígono com a inércia? Simples. Você vai ter três vetores, provavelmente um assim, provavelmente um vetor assim e provavelmente um vetor assim. Só que eu vou juntar essas informações. Quais são as informações que eu vou juntar? Regra do polígono, que significa consecutivamente desenhar os vetores, ou cabeça de um na bundinha do outro, com a inércia, que é a força resultante nula. Bom, eu acabei de mostrar para vocês que o resultante é o que fecha a figura.
Se eu não fechar a figura porque não precisa, quer dizer que não tem resultante. Não tem resultante, o que significa? Isso, tipo, você não tem dinheiro, quer dizer que seu dinheiro é zero. Você não tem fome, sua fome é zero. Se você não tem resultante, a resultante é zero. Então, quando eu monto a figura, vou pegar os 3 vetores aqui, ó. Eu consigo descobrir que eles vão se ligar um ao outro e eles vão fazer o quê? Eles vão formar uma figura fechada. Então, toda vez que eu tenho uma figura fechada, eu tenho uma resultante nula. Legal, legal? Então, o que significa a inércia para a gente? Uma figura fechada. Legal ou não? Força resultante nula. Agora, como que nós vamos fazer para colocar um corpo em equilíbrio? Para isso, eu vou usar um exemplo aqui de um exercício que caiu na Unesp. Ele simplesmente pede o seguinte: qual é o valor da força peso? Que é esse carinha aqui, o valor da força peso. Aí você fala, teacher, eu sei, peso é massa vezes a gravidade. Legal, ele quer saber o peso, ele não deu a massa e nem a da gravidade. Nossa, tô perdidão, mais perdido que camaleão no choro restart. Ó, se você não consegue fazer assim, é porque tem um outro jeito de fazer. Legal, legal? Então ele dá o teto aqui, 2 fiozinhos e aquele pezinho. Esse desenho aqui, ele coloca para a gente os vetores F1 e F2 em escala. Então, aparece o vetor F2 aqui no fio, no cabo 2, que você sabe o nome, né? Quando eu tenho força no cabo, qual que é o nome? Isso mesmo, força de tração. E se for numa corda tipo de violão, posso chamar de força de tração? Também pode chamar de força de tração, fica à vontade. Então, eu vou ter força 1, força 2 e o peso. Quanto que vale a força 1? Quanto que vale a força 2? Vamos ver aqui pela escala. Ele colocou quadradinhos para facilitar a nossa vida. Então, a gente vê que esse vetor, ele tem 2 quadradinhos na vertical e ele tem 2 quadradinhos na horizontal. Beleza? 2 na vertical e 2 na horizontal. Então, se eu tenho 2 na vertical e 2 na horizontal, o que eu montei foi esse triângulo, ó. 2 aqui, Newtinho, 2 aqui, Newtinho. Agora, grava uma informação extremamente importante. Toda vez que eu tenho um quadrado, eu tenho lados iguais. Beleza? Quadrado significa lados iguais. E toda vez que eu tenho lados iguais, a diagonal, ou seja, a hipotenusa, ela vale lado raiz de 2. Então, o valor da força é lado raiz de 2, ou seja, o valor da força é 2 raiz de 2. Suave? Mas agora nós vamos fazer o seguinte, eu tenho 1, 2, 3 forças. Esse corpo está em equilíbrio, ou seja, a força resultante é nula, ou seja, novamente, eu formo uma figura fechada. Legal? Então, pegou essa linha de raciocínio, vai lá, ó, figura fechada, equilíbrio, força resultante nula, inércia. Tudo isso vai remeter uma coisa com a outra. Suave? Então, como que nós vamos fazer o desenho? Joga na folha de lado. Vou ter a força F1 para cá, tenho a força F2 para cá e tenho o peso para cá. Esse é o desenho que a gente tem exatamente agora. Então, F1, F2 e o peso. Não vou colocar setinha não, para a gente não perder tempo. Vou desenhar a figura fechada, mas perceba que aqui eu tenho todas as origens coincidindo. A regra do polígono é cabecinha de um na bundinha do outro. Então, eu vou fazer assim, ó, força F2, e aí você está se perguntando, mas tem que começar pela F2? Não, você começa pela força que você bem entender. O resultado tem que dar o mesmo. Aí eu vou descer aqui o peso, suavão, vou descer aqui o peso, e aí eu vou subir aqui o F1. Aí você fala, mas teacher, como é que você sabe? Nossa senhora, ficou horrível. Como é que você sabe que tem que dar essa figura certinha aqui assim? Não poderia ficar sobrando um pedaço? Não, ô zigotinho, se sobrasse um pedaço, teria resultante. Como é equilíbrio, não sobra nenhum pedaço. É equilíbrio, não sobra nenhum pedaço. É equilíbrio, é figura fechada. E boa, e Zé Fini, como diriam antigamente. Não que eu seja velho, né? Eu ouvi outro dia. Então, eu tenho essa figura aqui. Agora, como que eu vou fazer? Eu lembro que ele me deu um ângulo. Ah, é verdade, ele deu um ângulo. A horizontal com a diagonal forma 45 graus. A horizontal com a diagonal forma 45 graus. A horizontal com a diagonal forma 45 graus.
Aí eu venho para essa figura e falo assim, mas Tite, não tem nenhuma horizontal aqui. Só que você aprendeu na matemática que você pode imaginar, fazer a tal da reta imaginária. E eu vou colocar ela na horizontal aqui assim. E você sabe também da sequência, da teoria dos conceitos, que uma horizontal sempre forma 90 graus com o peso, porque o peso é sempre apontando para baixo. Manjou a paradinha? Então aqui, ó, uma horizontal com a diagonal forma 45 graus. Se esse ângulo todo forma 90, obrigatoriamente aqui eu tenho 45 graus. Firmeza? Obrigatoriamente aqui eu vou ter 45 graus. Então, com isso, eu consigo fazer o quê? Eu consigo achar o ângulo que está aqui. Esse é 45, esse é 45 também, esse é 90 também. Acabei de descobrir que o F2 é um cateto. Acabei de descobrir que o F1 é um cateto. E acabei de descobrir que o peso é a hipotenusa. Como que eu descobri que o peso é a hipotenusa? Porque ele está de frente com 90 graus. Ele está de frente com 90 graus. Agora você poderia fazer o seguinte. Várias resoluções. Se você usar o seno de 45 graus, vamos pegar esse aqui de baixo. Eu posso fazer que ele é o cateto oposto F2 dividido pela hipotenusa, que é o peso. O seno de 45 nós sabemos que vale raiz de 2 sobre 2. A gente acabou de achar aqui, ó, que a força F vale lado raiz de 2. Se a força F vale lado raiz de 2, então vale 2 raiz de 2. E aí eu vou achar o peso. Então eu vou jogar para lá, ó, faz a multiplicação em cruzes. Aí vai ficar 2 vezes 2 vezes raiz de 2 dividido pela raiz de 2. Manjou a parada? Joga multiplicando, joga dividindo. Corta, o peso vai dar 4 newtinho. Aí para você que acha assim, bom, acabou o exercício, agora vem cá. Será que a gente não poderia ter feito mais rápido? Olha essa informação, lados iguais, eu tenho a diagonal como sendo lado raiz de 2. Olha para esse desenho, eu tenho o F2 e o F1 que são iguais, então ele não está formando um quadrado? Se ele está formando um quadrado, o peso não seria a diagonal do quadrado? Cada lado vale 2 raiz de 2. Suave, o peso tem que valer lado raiz de 2. Então, olha só como é que ficaria se você fosse muito mais ligeiro na parada. Lado raiz de 2. Então, eu faria raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. 2 vezes o raiz de 4, que vai dar 4. Opa, 4. Aí você fala, mas tia, qual é o melhor jeito de ser feito então? Ô, ferinhas, enquanto você está adquirindo conhecimento, você faz do jeito que dá certo, mas sempre fica de olho para o jeito mais rápido para você ganhar tempo. É importante você ganhar tempo, porque esse lance do lado raiz de 2, ele é muito comum em várias etapas da física, não só para esse tipo de exercício, e também ele é importante para a matemática. Então, isso aqui, a gente tira ele da categoria de conceito, de conhecimento, e coloca ele na categoria de skill, de habilidade. Isso aqui não é, eu sei que é lado de raiz de 2. Não, isso aqui é uma habilidade que você consegue rapidinho fazer vários tipos de exercício sabendo isso. Legal? Então, espero o seu like aí, espero o seu joinha lá no Instagram, @professorbiga. Dá um toque lá, fala se está gostando de vídeo, pede vídeo também, eu faço na boa, assim que eu tiver tempo, né? Valeu, crianças!